Olá, seja bem-vindo à nossa semana Peelings de Resultados. Eu sou a Vanessa Carvalho e se você ainda não me conhece, eu quero compartilhar rapidinho aqui sobre a minha experiência profissional e, claro, a minha experiência com peelings. Eu sou profissional de estética, esteticista desde 2003. Essa foi a minha primeira formação na área de estética. Me formei no Senac como técnica esteticista em 2003, numa época em que ainda as faculdades estavam iniciando nessa área. Bom, posteriormente, depois de algum tempo, de alguns anos, isso depois, claro, eu vou dividir aqui com você, vou falar um pouco sobre a minha carreira, que faz parte também para eu dividir conhecimento com você. E ao longo da minha carreira, eu acabei fazendo a faculdade de farmácia, pós-graduei em algumas áreas, como farmacologia clínica e também na área de estética, e hoje eu atuo como farmacêutica esteta. Então eu ministro vários cursos, alguns cursos presenciais, e estou há algum tempo na área de cursos online, ou seja, no EAD, e é por isso que você está conseguindo participar aí dessa semana. Entrando aqui sobre o nosso tema, Semana Peelings de Resultados, eu quero dividir um pouquinho da minha história, da minha experiência com clareamento. Ao longo da minha experiência, ao longo da minha carreira trabalhando com clientes, o que eu pude perceber? Que grande parte das minhas clientes e das minhas pacientes tinham problemas com manchas. E nem sempre, com os peelings que eu conhecia na época, eu conseguia resultados realmente efetivos no clareamento de hipercromias. E aí durante um longo período, eu fui estudando, me especializando em peelings, principalmente em peelings, buscando sempre resultados no clareamento. E é por isso que eu estou aqui e eu quero dividir muita informação, muito conteúdo com você. Então permaneça, vamos aí fazer uma semana de muita troca de conhecimento. Bom, e agora eu quero falar do tema central da nossa aula. A aula de hoje eu quero compartilhar com você isso daqui. Qual que é o segredo? Existe realmente um segredo? Se existe, qual que é o segredo para que você tenha resultados com peelings? Então, eu preciso falar alguns pontos importantes aqui. Sim, existem alguns segredos. Ao longo desse período aí, dessa experiência que eu compartilhei com você, eu descobri que existem alguns segredos, sim, ok? Para que você tenha efetividade no seu tratamento, seja no clareamento, rejuvenescimento, seja em peeling ou seja em qualquer outro tratamento que você queira. O segredo, ele é o mesmo, ok? Você precisa seguir alguns pilares e eu não tenho como começar a falar desses segredos sem falar desses pilares. Eu vou virar um pouquinho aqui a nossa página. Então aqui eu já virei a página. Então assim, quem é meu aluno sabe que eu sempre falo disso. Sempre, seja em workshop, seja nos cursos, eu sempre falo dos pilares para o sucesso do tratamento, seja peeling, seja qualquer outro tratamento. Como que você precisa pensar, desenvolver esse raciocínio para que você tenha realmente efetividade naquilo que você faz? Ah, Vanessa, mas aí eu tenho que seguir todos os passos? Preferencialmente sim. E aí eu vou falar para você por quê. Deixa eu pegar só a minha caneta aqui. Por que você precisa seguir 5 passos, ok? Então, falando desses pilares, não tem como, seja no peeling, então anota isso, seja em peelings ou seja em qualquer outro tratamento que você execute aí no seu consultório, na sua cabine, é muito difícil você ter resultado se você não souber trabalhar com esses 5 pilares. E lembrando, o que são pilares? Pilar, quando a gente fala de uma casa, de um edifício, por exemplo, ele não é uma sustentação? Então aqui, quando eu falo em pilares, eu também estou falando em sustentar um tratamento adequado. Então vamos lá. Primeiro pilar. E aí nós vamos imaginar como se fosse uma escadinha. É o diagnóstico.
Diagnóstico. E por que o diagnóstico? Você precisa saber identificar vários pontos nessa pele. Você também precisa entender várias coisas que existem na ficha de anamnese, ok? E aí eu vou falar um pouco mais sobre esse pilar, que é um pilar extremamente importante. Então anota isso, faz uma observação, rabisco aí uma observação, circula isso, porque o diagnóstico é o primeiro pilar e é o pilar, um dos pilares mais importantes. Depois do diagnóstico, então eu já sei várias informações no meu diagnóstico, tipo de pele, fototipo de pele, enfim, algumas coisas que eu vou falar aqui com você. O segundo é elaborar um plano de tratamento para o seu cliente ou para o seu paciente. Então, plano ou proposta de tratamento. Então, o que eu vou colocar aqui? Bom, agora eu já diagnostiquei, de acordo com a queixa dela e aquilo que eu observei, eu vou montar um plano de tratamento para esse meu paciente. E aí, a partir daí, é que nós vamos aqui para os demais pilares. Então, subiu mais um degrau. Terceiro pilar, preparo da pele. E aí, nesse preparo, está mais lá para frente, calma que eu vou falar sobre ele, você vai identificar quais tipos de tratamentos ou cuidados que o seu paciente vai precisar ter antes de realizar o tratamento principal. E aqui, claro, eu estou falando de peelings, mas serve também, esses pilares, eles servem, por exemplo, para o microagulhamento, eles servem para qualquer outro tratamento que você for fazer, um tratamento que atenda uma expectativa do seu paciente ou do seu cliente. Quarto pilar, aí sim vem o tratamento. Então, a partir daqui, eu já penso aqui no tratamento que eu vou executar em cabine, ok? Aqui pode entrar peeling, pode entrar microagulhamento associado, pode entrar, enfim, uma série de tratamentos aqui no quarto pilar. Em seguida, nós teremos o quinto pilar. E esse pilar, o quinto, ele é tão importante quanto qualquer um dos pilares anteriores. Porque o que é o quinto pilar? É a manutenção. Qual que é o grande problema? E aí eu te falo. Qual que é o grande problema da maioria dos profissionais que hoje buscam efetividade no clareamento, um peeling muito revolucionário, enfim. Eles querem começar daqui, ó. Querem começar diretamente no tratamento. E eu falo pra você, tem lógica? E aí é aqui onde a maioria das pessoas falham, porque elas focam no tratamento e sequer sabem fazer um bom diagnóstico. E por que eu tô falando isso? Então vamos dar um exemplo aqui de um carro. Você que não dirige, eu espero que todos dirijam, mas se tiver alguém que não dirige, não tem problema. Mas vamos falar aqui do carro. Para que você dirija um carro, você está começando lá na autoescola, aprendendo a dirigir, você vai ligar o carro e aí você vai aprender, ok? Qual a primeira coisa que você aprende? Passar a primeira marcha. E aí, devagar, você sai com o carro. Depois, segunda marcha. Depois, terceira marcha. Depois, quarta. Se você aprender a ter velocidade com esse carro, a quarta e quinta. Dá certo se você começar pela quinta marcha? Não vai dar. E por que não vai dar? Porque nós temos passos a seguir, ok? Então, você precisa ter isso em mente. Eu quero sim trazer novidades aqui para você. Eu vou falar sobre ácidos, eu vou falar sobre tratamentos, eu vou falar sobre tipos de peelings, eu vou falar sobre muita coisa nessa semana. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu preciso que, na verdade assim, eu preciso não, você precisa ter em mente que você precisa aprender o beabá. Você precisa aprender a colocar a primeira marcha.
E aí, como eu falei para você, lembra que eu falei do diagnóstico? Que na minha opinião, aqui é o pilar mais importante. Não tem como você pensar em fazer tratamento se você não sabe aqui, ó, fazer um bom diagnóstico da pele, ok? Ah, um bom diagnóstico. Ah, mas eu já sei. Ah, mas a Vanessa vai falar isso tudo de novo. Eu já assisti um workshop anterior, ela falou disso. Gente, eu falo disso toda vez. Inclusive nos cursos eu falo disso, sempre o primeiro módulo eu falo sobre diagnóstico, eu falo sobre pele, enfim, eu falo das informações importantes. E por que isso? Por que eu preciso passar essas informações importantes para você? Bom, como eu falei, a gente não tem como pensar em falar de pele, em falar de tratamento se a pessoa não sabe fazer um diagnóstico. E aí eu vou falar aqui duas etapas do diagnóstico, como que ele é dividido. E calma, porque tem muita coisa para eu passar. Hoje a aula é longa, então fica aí porque tem muita coisa ainda. Mesmo que você já tenha assistido algum workshop anterior, fica aí porque nunca é demais, ok? Então nós vamos falar aqui sobre as duas etapas do diagnóstico. Eu vou desligar um pouco o ar por causa do barulho. Então vamos lá. Primeira etapa do diagnóstico. O que seria? Vou escrever aqui. A anamnese. Ah, mas eu sei fazer diagnóstico. Eu entrego lá a anamnese, a pessoa preenche. E aí, ok, eu já sei o que ela quer fazer, eu vou e já faço o peeling. Já está feito o meu diagnóstico. Nada disso, é dividido em duas etapas. Então, na anamnese, o que você vai identificar na anamnese? Histórico de saúde. Histórico de saúde do seu paciente. E aí aqui você precisa identificar várias informações, inclusive quais doenças, se essa pessoa tem algum tipo de doença, algum problema de pele, algo que seja contraindicado para que você faça o tratamento, para que você faça o peeling. Você precisa identificar na anamnese qual que é a rotina desse paciente, coisas que muitos profissionais esquecem de perguntar. Por exemplo, se essa pessoa, o que ela faz? Ela trabalha na rua? Fica exposta ao sol o dia todo? Ela trabalha de repente, numa cozinha que recebe muito calor o dia todo. Pode ser uma cabeleireira que fica o dia inteiro com o secador ligado, fazendo, né, o cabelo das clientes. Tudo isso é importante, você precisa identificar, precisa ter na sua ficha de anamnese qual que é a profissão, o que ela faz no dia a dia, qual que é a rotina dessa pessoa. Porque não adianta nada, eu tô pensando aqui num peeling, vou dar um exemplo, um peeling que ele seja um peeling superficial e descamativo, que inflama essa pele. E aí a pessoa tem uma profissão que ela fica exposta ao sol ou ao calor o dia todo. Vai adiantar eu fazer esse tratamento? Vai encaixar esse tratamento na rotina dessa pessoa? Ou será que eu vou dar um tiro no meu próprio pé? Ou será que ao invés de eu causar um benefício, eu vou causar um problema? E ao longo dessa semana eu vou falar de muita coisa com você. Então, tudo isso já faz parte da anamnese e você precisa confirmar com a pessoa. Outra coisa, na anamnese, eu não tenho nenhuma fichinha, senão eu mostrava aqui, mas vou deixar no PDF o modelinho para você. Na anamnese, no final, precisa ter um termo de responsabilidade. E a pessoa precisa assinar esse termo de responsabilidade, ela e você, dizendo que todas as informações que ela fala na anamnese são verdadeiras. E muita gente falha aí, porque o cliente ele fala de boca, o próprio profissional preenche essa ficha, o cliente não assina, depois não é nada verdade do que ele falou e aí pode te dar um problema, ok? Então, anamnese, histórico de saúde. Ok, falei da primeira parte. E qual que seria a segunda parte? Que é a parte, eu diria assim, mais importante. É a sua avaliação. Uma segunda fichinha, ou pode ficar atrás da anamnese que o cliente preencheu, que é a avaliação do profissional.
E aqui, nessa avaliação do profissional, o que você vai precisar identificar? Tudo. Todas as características dessa pele. Então, vou dar um exemplo. Você vai precisar identificar o tipo de pele. Qual o tipo dessa pele? É uma pele oleosa, mista, acneica, oleosa, acneica. É uma pele que ela é mista, porém ela é seca, desidratada nas laterais. Ela é uma pele seca. E o que eu vejo? Eu vejo profissionais aqui na hora de fazer a avaliação que se dizem muito experientes, porém erram na hora de identificar o tipo de pele. Uma coisa que seria o básico do básico. E aí, por exemplo, confunde uma pele seca com uma pele desidratada. São coisas totalmente diferentes. E às vezes eu vejo pessoas tratando, por exemplo, uma pele mista que tem uma certa oleosidade na região T, porém está desidratada e ela trata como uma pele seca. E aí às vezes acontece dessa pele causar, do tratamento causar uma acne, por exemplo. Falando assim de uma maneira geral, ok? Não entrando especificamente nos peelings. Mas assim, tipo de pele, precisa saber. Outra coisa que precisa saber, que é muito importante, fototipo de pele, ok? Fototipo cutâneo. Lembrando, eu sempre falo isso. O fototipo, ele não é cor de pele. Se você identifica fototipo só olhando, a chance de você errar é grande. Você precisa entender e perguntar para o seu cliente qual que é a reação da pele dele ao sol. Ou seja, se ele fica vermelho ou se ele bronzeia. E tem pessoas de pele aparentemente claras, mas que são extremamente reativas ao sol. Então, quando expostas ao sol, elas bronzeiam e bronzeiam muito. Lembrando que estamos num país tropical, em que existe muita miscigenação, ok? Então, olhar apenas e fazer o diagnóstico olhando não vai dar certo. E aí, falando ainda de diagnóstico, dessa segunda etapa aqui, nós vamos falar de manchas, o que você precisa identificar, diagnosticar na hora de você tratar uma hipercromia, na hora de você tratar uma mancha, ok? Então vou virar aqui a página e vamos continuar, vamos que vamos. Falei, tem muita coisa hoje. Então, falando aqui de hipercromias, de manchas, o que você vai precisar identificar? Então, quando nós falamos de hipercromia, nas hipercromias. E por que aqui eu falo hipercromias? Claro que o foco, a maior procura em clínicas de estéticas para mancha é o melasma, tá bom? Porém, nós temos outras hipercromias, como por exemplo, manchas de acne. Nós temos as melanoses solares, que são hipercromias, nós temos as efélides e todas essas queixas, somando tudo, então são muitas queixas que nós recebemos nos nossos consultórios, nas clínicas e também nas cabines de estéticas, ok? Então, aqui eu vou falar hipercromias, mas também serve para a principal, a maior queixa. Eu fui fazer... Antes de fazer essa semana, eu fui procurar qual que seria a prevalência do melasma na população brasileira. Não encontrei nada efetivo, mas eu encontrei assim uma estimativa. Eu não sei se é a região que eu moro, mas assim, no meu caso é um pouco maior. Mas lá na estimativa falava que em torno de 35 a 40% das mulheres em geral, porque acomete muito mais mulheres do que homens, sofrem com melasma, ou seja, é uma prevalência muito grande, levando em consideração que de cada 10 clientes, 4 delas podem ter melasma, pode sofrer com o melasma. Bom, eu parei aqui um pouquinho porque o vizinho acho que decidiu fazer uma festa, gente, não é fácil. Gravar não é fácil, mas foquem aqui em mim, se vocês ouvirem qualquer barulho, é isso, ok? Aqui a gente tem, é uma região comercial, porém é uma região
Também residencial. Então o vizinho decidiu fazer uma festa, eu ouvi o barulho agora, não sei se vai atrapalhar aqui no nosso vídeo, eu espero que não. Então voltando a falar aqui da hipercromia, principal deles é o melasma. Então, este é uma estimativa, ok? Não é um número exato. Estima-se que de 35 a 40% das mulheres no Brasil tem melasma. É muita gente. É aquilo que eu te falei. Se a gente levar em consideração que a cada 10 clientes, 4 vão ter melasma, pensa aí quantas pessoas você pode atender dentro de um período de 1 ano. Muita gente. Ok? É muita gente mesmo. Pensando que em 100 pessoas, 40 vão ter melasma, é muita coisa. Então, o melasma, eu preciso fazer, lá no meu diagnóstico, quando eu tenho uma hipercromia, eu preciso avaliar muito bem essa mancha. Eu preciso identificar características específicas dessa mancha, principalmente a profundidade da mancha. A profundidade dessa mancha. E aí eu vou ter que virar aqui porque aqui não vai caber. A profundidade, em que lugar, qual que é a profundidade dessa mancha, em que camada da pele? Então, em qual camada da pele essa mancha está? E por que é importante você saber disso? Porque dependendo da camada, a sua proposta, lembra que eu falei do segundo pilar, que é a elaboração do plano proposta de tratamento? Talvez ela possa mudar. Então você precisa conhecer e saber disso. Então, para quem não sabe, quem está começando agora a trabalhar com hipercromias, nós temos tipos diferentes e nós temos também profundidades diferentes. Então é isso que eu vou falar agora quando eu virar a nossa próxima folha. Acho que eu vou gastar esse bloco inteiro só nessa aula, então eu vou virar aqui e vamos falar e entender um pouquinho mais sobre a profundidade. E olha o que eu falei para você. Lembra o diagnóstico, que ele é importante? Olha quanta coisa que você precisa observar no diagnóstico. Aí você quer o quê? O tratamento que sirva para todo mundo. Você efetivamente acha que existe um tratamento para todo mundo? Me responde, coloca aí no comentário, coloca aí no chat. Sim, se sim ou se não. Você acredita que existe um tratamento, um peeling, pode ser um peeling, que sirva para todo mundo? Até a informação que eu te dei até aqui. Coloca aí no chat, que eu quero ver o que você acha. Então, escreve aí, que eu quero saber. Falando aqui, voltando, depois eu vou comentar e aí a gente vai se falando. É só para gerar uma polêmica aqui entre vocês. O que você acha? Comenta aí que depois eu vou ver. Bom, falando aqui de profundidade, então deixa eu escrever aqui de novo. Profundidade. Então, como que o melasma, vou voltar aqui no melasma. Como que o melasma, ele é classificado de acordo com a profundidade? Então, ele pode ser epidérmico. Agora a festa diminuiu, mas começou a chover. Espero que nada atrapalhe aqui. Foca em mim e vai dar tudo certo. Então vamos lá. Epidérmico, começou uma chuva que só de Jesus. Epidérmico, dérmico e também o melasma misto, tá? Então, existe a classificação do melasma, deixa eu colocar aqui, vai que você tá chegando agora, eu tô falando sobre a profundidade e a classificação do melasma. Então, ele pode ser classificado como epidérmico, dérmico ou misto. De acordo com o quê? De acordo com a profundidade que está esse pigmento.
Então, eu vou virar aqui que eu acho que é mais fácil, senão você não vai enxergar. Então, de acordo com a profundidade, em que local que está esse pigmento. Então, epidérmico significa que esse pigmento está na epiderme. E aí eu vou explicar no próximo. Dérmico, que ele está na derme. E misto, que ele está tanto na epiderme quanto na derme. Parte está na epiderme, parte está na derme. E aí eu pergunto para você, está bem claro para você as camadas da pele? Porque assim, gente, nós, profissionais da saúde, de estética, que trabalhamos com pele, que somos esteticistas, estetas, enfim, precisa estar muito bem definido o que é pele. Precisa ter em mente saber quais são as camadas da pele. Você profissional que vai trabalhar com pele, você precisa entender sobre pele, ok? Eu não vou aprofundar tanto, porque senão eu teria que fazer uma aula só falando de pele. Então aqui eu vou relembrar aqui com você. Eu não me lembro, não sei. Então você precisa pegar aí um livro de fisiologia. Tá me dando um banho aqui. Precisa pegar um livro de fisiologia, estudar, tem que ler a pele, tem que saber as camadas, tem que saber as subcamadas. Isso tem que saber, ok? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui novamente. Bom, e aí, continuando aqui, eu vou até usar 3 cores. Vou ver se eu consigo usar 3 cores. Continuando, vamos fazer uma revisão do que é pele? Então, continua aí, eu falei que era muita coisa, é bastante informação. Então, vamos colocar aqui o que é pele, as camadas da pele. Então, a pele, ela é dividida em 3 camadas. Nós temos a epiderme, a derme. Na verdade, a derme é muito maior, mas aqui tem subdivisões, eu vou precisar falar com vocês. Então, a derme e o tecido subcutâneo ou tecido adiposo, ok? Ainda tem algumas literaturas hoje que não considera o tecido subcutâneo mais como pele, mas é uma briga aí entre os autores, ok? Então aqui nós vamos definir como 3 camadas. Então, a epiderme, a derme e o tecido adiposo. Eu não desenho muito bem, mas presta atenção aqui, esquece o desenho se não tiver com a proporção correta. A derme e a epiderme têm subdivisões. Então, para você entender, a nossa epiderme, a primeira camadinha dela, que faz a junção com a nossa derme, então aqui eu vou escrever derme e aqui é epiderme, mas não vou escrever ainda porque eu vou desenhar. Então, essa camada aqui que faz a junção, bem aqui, essa camadinha aqui, ela é conhecida, então anota isso aí, como camada basal. Camada basal. É a primeira camada, se você considerar a camada proliferativa, de baixo para cima, ok? Que é assim que a nossa pele ela é formada, de baixo para cima, do interno para o externo. E aí, essa camada basal, aqui na camada basal, nós temos uma outra célula que parece um polvo, é exatamente assim. Essa outra célula, ela é chamada melanócito. E aí, os melanócitos são responsáveis pelo quê? Pela síntese de melanina. A melanina é formada e através dessas vesículas, não sei se você consegue enxergar aí, que é chamada melanossomo, quase que me foge aqui o nome, os melanossomos, eles vão transferir a melanina, ok? Vão transferir a melanina, vou pegar o preto aqui para ficar melhor.
Então, os melanossomos, eles vão transferir a melanina para quem? Para os nossos queratinócitos. E aí a nossa pele, através dos melanócitos, que através desses dendritos, que parecem um polvo, ele consegue pigmentar em torno aí de até 32, de 30 a 32 queratinócitos. E aí ele vai excretar a melanina e vai colorir a nossa pele. Isso é ruim? Se ele estiver funcionando bem, se o melanócito estiver funcionando bem, não tem problema, não é ruim. Porque é justamente o melanócito, a síntese da melanina, que vai definir o que? A tonalidade da nossa pele. Se a nossa pele ela é rica em eumelanina, que é o pigmento marrom, aquele pigmento mais escuro, ou feomelanina, que é o pigmento mais claro. E aí, claro, o melanócito ele vai produzir tanto um quanto o outro, e as quantidades é que vai definir a reação da pele quando exposta ao sol. Então, quanto mais eumelanina, mais morena a pessoa. Quanto mais feomelanina, mais morena, mais escura é a pele do indivíduo. Quanto mais feomelanina, mais claro, menos essa pessoa consegue bronzear. Ok? Eu sei que é muita informação, mas presta atenção aqui. E aí, que raios que isso tem a ver lá com a nossa definição do melasma? Então, o melanócito, quando ele funciona normalmente, não tem problema. Qual o grande problema? Quando o melanócito, ele é hiperestimulado, tá? E aí, o que acontece? Quando ele tem uma hiperestimulação, e aí são vários fatores, eu posso ter o sol é o principal, tá? Mas além do sol, problemas hormonais, existem até mesmo medicamentos que podem causar, sim, uma hipercromia, que é o que? Ativei demais esse melanócito e aí ele começa a produzir muita eumelanina. Ele começa a produzir muito pigmento no único local. Aí o que vai acontecer? Esse pigmento, ele vai ser visto aqui na nossa epiderme, nas primeiras camadinhas da nossa epiderme. Nossa, mas eu preciso lembrar tudo isso? Precisa, você precisa ter em mente que existe toda essa complexidade antes de formar uma mancha. E aí a epiderme, depois ela vai mudando, então aqui ela vai ficando uma célula assim um pouco pontiaguda e ela vai receber o nome de camada. Então aqui eu tenho a camada basal, depois camada espinhosa, depois a camada granulosa, em que ela vai perdendo o núcleo e ela é possível observar somente grânulos de queratina dentro da célula, então é a granulosa, até chegar no nosso extrato córneo, que aí muda de nome, recebe aqui, não são mais os queratinócitos, são os corneócitos, e recebe o nome de camada córnea. Quando eu tenho uma hiperestimulação do meu melanócito, o que vai acontecer? Esse pigmento ele sobe e aí a pessoa enxerga, por exemplo, o melasma, aquela mancha escura. E aí eu tenho que, quando ele está localizado somente aqui na minha epiderme, ele será um melasma epidérmico. E quando que é dérmico, professor? É quando eu tenho tanta alteração aqui nesse melanócito, tanta hiperestimulação. Aqui quando eu falo melanócito, não é um melanócito, são vários melanócitos, tá? Mas falando aqui de melanócitos, eu tenho uma hiperestimulação que o pigmento, além de subir, ele desce. Ele vem aqui para minha derme. E por que é importante você saber disso na hora de fazer o seu diagnóstico? Porque quando ele é epidérmico, o peeling vai muito bem. O peeling, ele vai ajudar muito. Quando ele é dérmico, nem sempre, tá? Então, quando ele está na derme, às vezes você vai conseguir
promover uma remoção do pigmento que está aqui, porém ainda permanece uma sombra. E quando isso ocorrer, não adianta só trabalhar com peelings. Você vai precisar utilizar, por exemplo, o microagulhamento, para tentar trazer ativos aqui para baixo e tentar despigmentar o que está mais profundo. E por que eu falo tentar? Porque nem sempre, quando eu tenho um melasma dérmico, eu vou conseguir um resultado 100%. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um professor bem interessante, o vídeo dele, e ele falou que hoje a maioria dos melasmas não são mais epidérmicos, que quando os melasmas eles chegam para que a gente faça o tratamento, na maioria das vezes eles são mistos. Então eles estão, e aí claro, eu não falei o que é misto. Misto é quando parte do pigmento está aqui, parte do pigmento está aqui. Ok? Então, parte dele está na derme, parte dele está na epiderme. O que leva um melasma a atingir a nossa derme? E isso é importante. Às vezes, falta de tratamento, melasma muito antigo. Então, na hora do diagnóstico, que você for observar essa pele, você precisa perguntar há quanto tempo essa pessoa tem esse melasma. Se esse melasma, ele é um tipo de melasma que ela já fez tratamentos anteriores, se usou hidroquinona. E se no meio da mancha você observar manchas brancas, possivelmente ela já teve rebote de hidroquinona. Tudo isso você precisa ter na sua fichinha de anamnese, você precisa perguntar e você precisa entender. E aqui nessa aula eu tô falando apenas, eu falei somente aqui do primeiro pilar, que é o diagnóstico. Agora eu te pergunto, eu vou até voltar aqui a nossa aula anterior. Aí eu te pergunto, com tudo isso que eu te falei, tudo isso, o que você acha? Com tudo isso que eu te falei, tem como começar por aqui? Cadê minha caneta vermelha? Opa, tá aqui. Tem como começar por aqui, direto no tratamento? Pessoal, vem, você só preenche a fichinha, ok? Taca pau e serve para todo mundo? Se você acha realmente que dá para começar por aqui, negócio tá difícil. É melhor você começar a repensar, porque a chance de você ter problema é muito grande, porque sem esse pilar estrutural, que é um bom diagnóstico, você não consegue fazer grande coisa. Ok? Então treine diagnóstico, é um dos conselhos que eu te dou. Ah, professor, então esse é o segredo? Não, tem outras coisas que eu vou falar para você, mas assim, um dos segredos é saber seguir o passo a passo. E aí, eu vou falar outro ponto aqui importante. Plano de tratamento, isso só depois, talvez no final dessa semana. Não é um workshop, é a semana peelings de resultados. No final dessa semana, que aí sim você consegue fechar para fazer o plano de tratamento. Outra coisa importante, preparo da pele. E aí na próxima aula eu quero falar sobre duas coisas muito importantes, que é o preparo da pele, por que ela é tão importante, como que você vai fazer isso e quais são os ácidos que existem no mercado, quais são os peelings e como que você pode aí pensar numa proposta de tratamento. Ufa! Essa foi só a primeira aula. Assim, espero ter conseguido abrir um pouquinho, né, a sua mente para o que significa um diagnóstico bem feito, ok? Estamos finalizando essa aula de hoje. Deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo se você gostou. Eu esqueci de falar isso no começo. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí no YouTube, que isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais profissionais, ok? Então não esqueça, deixa o seu like, lembre-se de deixar o like, compartilhar se você gostou do vídeo com algum profissional que você acha que precisa entender um pouco mais dessas informações. E deixa o seu comentário, que eu vou ler todos os comentários, ok? Obrigada!
Então, muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula, que aí tem mais coisas para a gente falar durante essa semana.